todo tempo louvarei ao Senhor, pois só Ele é digno de todo louvor. Em todo tempo louvarei ao Senhor, pois só Ele é digno de todo louvor. Amém? A paz do Senhor, crianças. É com muita alegria que estamos de volta a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. E a nossa história de hoje traz como tema Jesus cura 10 leprosos. Essa história que eu vou contar, ela se encontra aqui na Palavra de Deus, no livro de Lucas, capítulo 17, do versículo 11 até o versículo 19. O nosso memorizando de hoje, no livro de Salmo 103 e 2, que diz: que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Vamos repetir? Que todo o meu ser louve o Senhor, e que eu não esqueça nenhuma das suas bênçãos. Amém? Então agora vamos orar? Convide o papai, convide a mamãe, convide a todos que estiverem na sua casa e vamos agora orar? Então feche os olhinhos. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está no céu, muito obrigada por este momento tão especial que o Senhor nos concede de mais uma vez ouvir a Tua Palavra. Senhor, nos ajuda que a Tua Palavra ela possa ficar gravada em nossos corações e que cada um de nós possa ser sempre grato por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos ajuda e nos guarda. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Vamos louvar com mais um hino? Se eu fosse um elefante com a minha tromba, louvaria o Senhor. Se eu fosse um grande urso polar, com a minha barriga, louvaria o Senhor. Se eu fosse um peixinho lá no fundo do mar, louvaria Senhor, sem parar de nadar. Mas nem elefante, nem urso, nem peixinho eu sou. Mas eu sou o que sou, tenho um coração, um grande sorriso e uma linda canção. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Se Deus me fez assim, assim vou louvar. Amém? Agora vamos à nossa história. E a nossa história de hoje diz que Jesus e os seus discípulos e uma grande multidão ia para a cidade de Jerusalém. E eles iam a caminho da cidade de Jerusalém, ele passa por uma aldeia em Samaria. E ali em Samaria, crianças, haviam 10 homens leprosos. Você sabe o que é lepra? Lepra é uma doença contagiosa, uma doença que atinge toda a pele da pessoa. Fica cheia de ferida, dá ferida por toda parte do corpo, no rosto, em toda parte do corpo. A pessoa fica cheia de ferida. E aquelas feridas, crianças, escorre sangue daquelas feridas, sabe? Escorre uma água e também, muito mau cheiro. E aqueles homens leprosos ficavam ali fora da cidade, porque todas as pessoas que tinham essa doença chamada lepra, eles eram crianças colocados fora da cidade. Por quê? Eles não poderiam ficar no convívio da sua família, nem dos seus amigos e nem da sociedade, por ser uma doença contagiosa. Agora imagina você, eles ficavam lá jogados sozinhos, né? Tristes ali. E aqueles 10 leprosos que moravam ali naquela aldeia, ali em Samaria, ficaram sabendo que Jesus estava passando por ali, por aquela aldeia. Então eles disseram uns para os outros: vamos até Jesus, porque com certeza Jesus vai nos curar. E eles foram, crianças. E quando eles viram Jesus, eles pararam
Por quê? Porque não poderia se aproximar das pessoas, não é verdade? Então eles pararam, ficaram de longe e começaram a gritar: Jesus, Jesus, mestre, mestre, tem misericórdia de nós. Mas a multidão era grande, eram os discípulos, mas eles não desistiram não, continuavam gritando: Jesus, Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. Crianças, e Jesus ouviu alguém chamando ele. Jesus parou imediatamente. E quando Jesus parou, começou a procurar: quem está me chamando? E logo Jesus viu aqueles 10 homens. Mas quando Jesus viu eles, Jesus olhou para eles. A Bíblia diz que o coração de Jesus ficou cheio de amor. O coração de Jesus ficou cheio de compaixão por aqueles homens. Quando Jesus viu eles, o rosto deles, sabe, era tudo cheio de ferida, a boca, aqui na testa, o pescoço, todo o corpo deles, tudo cheio de ferida. E a roupa deles era roupa já velha, e aquelas roupas também ficava pregado, sabe, nas feridas. E quando Jesus olhou para eles, ficou com muito amor. E Jesus olhou para eles, não só para eles, mas também para dentro do coração. E Jesus viu que eles estavam tão tristes, tão assim desprezados por todos. E Jesus, com aquele amor que ele sente por cada pessoa, Jesus olhou para eles com amor. E sabe o que Jesus disse? Jesus disse assim: olha, vão até o sacerdote no templo e se apresentem para eles. Crianças, eles obedeceram aquilo que Jesus falou, a ordem de Jesus, e eles foram. Mas você sabe por que eles obedeceram? E por que Jesus mandou eles irem ao templo? Porque naquela época, as pessoas que tivessem alguma mancha pelo corpo iam lá no sacerdote mostrar ao sacerdote. E o sacerdote era quem dizia se era lepra ou não. Se fosse lepra, o sacerdote já mandava ir lá morar fora da cidade. Por isso que Jesus disse assim, vai até o sacerdote. E eles foram. Crianças, e no meio do caminho, sabe o que aconteceu? Eles observaram que não tinha mais nenhuma ferida no corpo deles, que todos eles, os 10, estavam curados. E eles começaram a comemorar, a se alegrar, a dizer obrigado, obrigado, e fizeram aquela festa no meio do caminho. E aí, sabe o que aconteceu? 9 deles foram até o templo falar com o sacerdote. Mas um deles resolveu voltar e ir agradecer a Jesus. E aquele que voltou para agradecer a Jesus, quando encontrou Jesus, sabe o que ele fez? Ajoelhou-se nos pés de Jesus e disse: Jesus, muito obrigado pela cura. Senhor, eu quero te agradecer. Criança, Jesus olhou para aquele homem e sentiu muita alegria. Por quê? Porque ele voltou para agradecer. E sabe o que Jesus disse para ele? Mas não foi 10 homens que eu curei? Só apenas você voltou para agradecer? E aí, sabe o que Jesus disse para o homem? Então Jesus disse, olha, levanta-te, vai em paz, a tua fé te salvou. Olha, criança, que coisa maravilhosa. Então eles receberam 2 bênçãos de Deus, não é verdade? De Jesus. Ele recebeu a bênção da cura, porque ele estava cheio de lepra, e a bênção da cura da alma, porque ele estava como? Com a alma triste, angustiada. E agora Jesus o quê? Sara ele, lhe dá salvação. Olha como é muito importante cada um de nós termos o nosso coração agradecido. Você entendeu o que Jesus queria contar com essa história de hoje? É que cada um de nós devemos ser o quê? Gratos e ter um coração agradecido. Era isso que Jesus queria contar para nós. Não fazer igual os 9, que foi e esqueceu de voltar
para agradecer a Jesus. Apenas um voltou para agradecer. Viu que lição Jesus deixa para nós? É isso que Jesus quer dizer com a história de hoje, tá bom? Então, que Jesus abençoe você, que Jesus abençoe a sua família, que cada um de nós possa ter uma semana abençoada, começando já agradecendo a Deus, na verdade, por mais uma semana, e fiquem todos com Deus e tchau!